mulher brasileira é conhecida no mundo inteiro pela sua sensualidade. Já o homem latino é forte, viril. Mas qual será a resposta para aquela pergunta, digamos, capciosa? O brasileiro é bom de cama? Em média, 45% da população masculina tem dificuldades de ereção e a maioria das mulheres demora para descobrir o orgasmo. Muitas não sentem prazer nenhum durante o ato sexual. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto, nós convidamos uma das principais especialistas sobre sexualidade no Brasil, a psiquiatra doutora Carmita Abdo. Doutora, podemos dizer que boa parcela das dificuldades sexuais vem de preconceitos? Sem dúvida, os preconceitos, tabus, mitos, conceitos errôneos que vamos adquirindo ao longo da vida podem repercutir de forma negativa, levando a dificuldades sexuais quando as pessoas se tornam adolescentes e adultas. Quais são os distúrbios sexuais mais prevalentes? No homem, a maior dificuldade sexual no envelhecimento é a disfunção erétil, antigamente conhecida como impotência. E em qualquer idade, o homem pode também apresentar falta de controle da sua ejaculação, que é conhecida como ejaculação precoce. Em média, queixam-se de dificuldade de ereção no Brasil 45% dos homens, ou seja, quase a metade da população masculina. Quanto a falta de controle da ejaculação, a chamada ejaculação precoce, atinge no Brasil cerca de 26% da população, desde o início da vida sexual até homens com bastante experiência, mas que não conseguem ter esse controle e, portanto, têm uma relação muito curta, não conseguindo acompanhar a sua parceira. Como se chega a diagnosticar problemas sexuais? O diagnóstico dos problemas sexuais é clínico, ou seja, não há necessidade de se fazerem exames. A descrição, aquilo que o paciente fala para o seu médico, já é uma prova de que a função sexual está com algum problema. Entre as mulheres, por exemplo, elas se queixam de que não chegam ao prazer máximo, ou às vezes até que não tem nenhum tipo de satisfação. A relação se torna muitas vezes cansativa, exaustiva e aborrece a elas porque é apenas uma forma de atender ao seu parceiro. E essas dificuldades têm, sem sombra de dúvida, hoje na medicina, na psiquiatria, na ginecologia, uma forma de abordagem e de resolução da problemática sexual feminina. E urologia e psiquiatria em conjunto podem sim tratar as dificuldades sexuais masculinas. Por falar em abordagem, como é a abordagem médica? O médico muitas vezes não abre esse assunto, mas se o paciente falar a respeito, com certeza, hoje em dia, os médicos estão cada vez mais preparados para tratar das questões sexuais. E se o médico lhe perguntar como vai a sua atividade sexual, abra-se com ele, fale se você está tendo problemas de dificuldade de ereção, falta de controle da ejaculação, se for homem, ou se for mulher, não ter orgasmo, se quer sentir qualquer tipo de interesse pelo sexo, ou seja, aquilo que nós chamamos de falta de desejo ou desejo diminuído, ou não conseguir lubrificar e relaxar durante o ato sexual, ou seja, a dificuldade de excitação da mulher, comente com o seu médico que muito possivelmente ele próprio vai tratar ou então encaminhar para um especialista que conheça melhor o assunto e que possa ajudar você a resolver. O que é fundamental para tratar um paciente com problemas sexuais? Fundamental para se tratar o problema sexual é que a saúde como um todo esteja bem. Uma dificuldade sexual advém, sem dúvidas, de problemas de saúde física ou emocional e às vezes ambas. Por exemplo, a disfunção erétil, a antigamente chamada impotência, ela nos homens mais velhos que nunca tiveram esse problema, decorre de doenças como diabetes, hipertensão, doenças do coração, doenças da próstata, colesterol alto. E em homens jovens que falham frequentemente, muito possivelmente depressão ou ansiedade é a causa. Portanto, saúde física e emocional são fundamentais para o bom desempenho sexual. Dizem que a relação sexo e paixão é diferente para homens e mulheres. O homem não tem paixão? O homem tem paixão e a paixão masculina costuma ser bastante intensa, arrebatadora às vezes, diferente da feminina que é mais romântica, que é mais acolhedora, ou seja, dependendo do gênero vamos ter manifestações diferentes de um mesmo fenômeno que é a paixão. Mas a paixão é fugaz, tanto em homens quanto em mulheres. Ela pode se transformar em amor
ou pode terminar e o relacionamento assim vai estar ameaçado sem sombra de dúvida. Na área da saúde da mulher, a sexualidade relacionada ao prazer aparece só para psiquiatras? Na área da saúde feminina, nós sabemos que a depressão influencia muito o desempenho sexual da mulher. É um dos maiores fatores de dificuldade sexual feminina, essa tal depressão. A mulher deprimida perde o desejo, perde o interesse por uma série de atividades, inclusive pela atividade sexual. Às vezes é o primeiro sintoma que se manifesta. Ela não se apercebeu ainda de que está sem vontade de cumprir com as atividades do dia a dia. Aliás, ela se esforça por cumprir essas atividades. Ela também não ainda teve manifestações de problemas de sono, dificuldades com a alimentação, mas já a atividade sexual está abalada, está comprometida. Portanto, quando a dificuldade e a falta de desejo aparecerem, a mulher deve ficar atenta, porque pode ser o início de um quadro depressivo. Um fator importante é o sexo seguro. Isso é algo que vem da pessoa, ou seja, a segurança não é uma regra na saúde? Segurança é uma regra na saúde, é fundamental o sexo seguro e não é uma questão de talento usar ou não preservativo, é um aprendizado e a única forma de se proteger contra doenças sexualmente transmissíveis e ao mesmo tempo uma gravidez indesejada é a camisinha, é o preservativo. É fundamental, mesmo que a pessoa imagine que só faz sexo com aquele parceiro, portanto é um parceiro estável, é um parceiro fixo, isso não significa que seja um parceiro exclusivo daquela pessoa. Então, enquanto não houver uma confiança absoluta, enquanto o casal não chegar ao entendimento de exclusividade, sem dúvida o uso do preservativo é fundamental, é imprescindível. A reativação da sexualidade por medicamentos na terceira idade pode ajudar a superar outras doenças? Sem dúvida, né? O uso de medicamentos e, mais do que isso, é importante a prevenção. Então, maus hábitos de vida, como, por exemplo, sedentarismo, uma dieta que não é balanceada, uma dieta muito rica em gorduras ou carboidratos, devem ser evitados. Assim também o álcool em excesso, não fumar, não usar drogas e, na medida do possível, ter uma vida não exageradamente estressante, porque esses são os inimigos da atividade sexual. E se nós cuidarmos, com certeza vamos preservar a saúde e, consequentemente, a atividade sexual. Mas, se a preservação não ocorreu e as doenças como colesterol alto, ou seja, as tais dislipidemias, os problemas do coração, os problemas da próstata, os problemas da diabetes, hipertensão e também depressão ocorrem, tratar, sem dúvida, vai recuperar, vai resgatar a função sexual. Portanto, melhor do que tomar uma medicação que haja só no sintoma, no efeito, na dificuldade sexual, é combater o que está causando. O tratamento do sintoma é parcial. O tratamento total, ideal, aquele que deve ser a preocupação de cada paciente que está passando por um problema sexual, é descobrir a causa e saná-la. Concluindo todos os assuntos, o importante é sempre haver a transparência entre os parceiros e não ter vergonha de procurar uma ajuda profissional? Sem dúvida, a comunicação entre os parceiros, falar sobre o assunto, dizer o que gosta, dizer das suas preferências e também daquilo que não gosta, não se permitir fazer no sexo aquilo que vai além das suas possibilidades é fundamental. E saúde sexual, sem dúvida, é o resultado de saúde física e emocional. Sexo é um parâmetro de saúde, hoje em dia, nós sabemos. Obrigada, doutora Carmita Abdo, pela entrevista. Muito obrigada a vocês e eu deixo então um site onde mais questões sexuais podem ser investigadas e conhecidas, através do www.portaldasexualidade.com.br. Está à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora. E se você não sabe onde procurar ajuda para esses ou outros tipos de transtornos, o portal da ABP disponibiliza uma seção exclusivamente para isso. Chama-se Onde Buscar Ajuda.